Capítulo 1 O trovão que virou dúvida. Imagine um salão escuro, teto alto, o cheiro frio de pedra antiga e verniz. No centro, iluminado por um facho de luz, ergue-se uma coluna de ossos que parece desafiar a gravidade, vértebras empilhadas como anéis de uma árvore impossível, costelas arqueadas como o casco de um navio afundado, um pescoço que se estende, até quase tocar o silêncio. Você conhece esse gigante desde criança. Talvez ele esteja num livro gasto, num desenho animado, numa vitrine de museu onde você encostou a mão no corrimão e prendeu a respiração. Um nome gravado na memória coletiva como se fosse tão sólido quanto o próprio fóssil, Brontosaurus. Mas então vem a pergunta que muda tudo, a pergunta que parece simples, e por isso mesmo é perigosa: ele existe mesmo? Às vezes, a dúvida nasce de um detalhe mínimo, uma saliência numa vértebra, uma proporção do pescoço, um ângulo do quadril. Coisas pequenas, capazes de derrubar gigantes no papel científico. Porque, em ciência, nomes não são apenas palavras. Nomes são hipóteses. São apostas. São mapas que tentam organizar o caos do passado. E às vezes, quando o mapa muda, o mundo inteiro parece mudar junto. Durante mais de um século, Brontosaurus foi tratado como um fantasma de papel. Um engano histórico. Um apelido popular para um animal que, oficialmente, deveria atender por outro nome, Apatosaurus. A confusão se espalhou por vitrines, enciclopédias, filmes, e até por esqueletos montados com a cabeça errada. E, mesmo assim, o público nunca abandonou o trovão. O lagarto do trovão continuou vivo no imaginário, como se uma parte de nós se recusasse a aceitar que um ícone pudesse ser apagado por uma. Só que a paleontologia não é feita de rodapés. Ela é feita de camadas de rocha, de poeira em pincéis finos, de ossos comparados milímetro a milímetro. Ela é feita de tempo e de humildade. E foi justamente o tempo que trouxe o nome de volta. Para entender essa história, precisamos viajar para um mundo que não existe mais, mas que ainda sussurra sob nossos pés. Um mundo de planícies aluviais e florestas abertas, onde rios serpenteavam por um continente diferente, e onde o ar carregava o cheiro de coníferas, samambaias e lama quente. Estamos no Jurássico Superior, por volta de 150 milhões de anos atrás, na região que hoje chamamos de Formação Morrison, no oeste da América do Norte. Nesse cenário, os saurópodes dominavam como torres vivas. Diplodocus com seu corpo comprido e cauda como um chicote. Camarasaurus mais robusto. Brachiosaurus com os membros dianteiros altos, como uma girafa pré-histórica. E, entre eles, existe um tipo de gigante que parece reunir o dinossauro clássico da imaginação humana, pesado, largo, com vértebras maciças e um pescoço que, visto de longe, lembra uma ponte suspensa. Quando pensamos nele, quase sempre pensamos em serenidade. Um colosso que não precisa correr, apenas existir. Um animal cuja presença altera o ambiente, abrindo trilhas, derrubando galhos, transformando pequenas árvores em alimento. Mas essa serenidade é enganosa, porque por trás dela há um drama invisível, o drama da identidade. O problema começa onde a maior parte dos filmes termina, no osso fragmentado. Fósseis raramente aparecem completos. Eles chegam até nós como pistas quebradas, peças de um quebra-cabeça que passou milhões de anos sendo esmagado, dissolvido, deslocado. O que foi um esqueleto vira um conjunto de sinais, uma vértebra aqui, um fêmur ali, um quadril que não sabemos se pertence ao mesmo indivíduo. E então surge a tentação humana: dar um nome, porque nomear é compreender. No final do século XIX, essa tentação virou febre. Era a era das expedições no oeste americano, a corrida pelos dinossauros, a sensação de que colinas e cânions escondiam catedrais fossilizadas. Era também a era das rivalidades, das famosas guerras dos ossos, quando a pressa por publicar e batizar novas espécies se misturava ao brilho do ego. Nesse turbilhão, dois nomes nasceram quase como gêmeos separados, Apatosaurus e Brontosaurus. Apatosaurus foi descrito primeiro,
em 1877. Brontosaurus veio pouco depois, em 1879, a partir de um esqueleto mais completo, porém sem crânio. E aqui já sentimos o cheiro do destino, porque um dinossauro sem cabeça é como uma história sem rosto. Qualquer um pode imaginar o que quiser no lugar. O nome Brontosaurus excelsus soava como trovão em laboratório e em jornal. Um título perfeito para um animal que parecia maior do que a vida. O mundo, faminto por maravilhas, adotou a palavra com alegria. Só que a ciência não é movida por palavras bonitas. Ela é movida por regras. Existe um princípio central na nomenclatura zoológica. Quando dois nomes descrevem o mesmo grupo, o mais antigo costuma ter prioridade. É como se o tempo carimbasse o primeiro registro. E, se Apatosaurus veio antes, então Apatosaurus deveria ficar. Em 1903, o paleontólogo Elmer Higgs analisou o material e concluiu que Brontosaurus não era diferente o bastante para merecer seu próprio gênero. Para ele, era Apatosaurus. E, pela lógica da prioridade, Brontosaurus foi rebaixado, transformado em sinônimo, empurrado para a sombra. A partir daí, a pergunta "ele existe" ganhou um sabor estranho. Porque o animal existia, os ossos estavam lá, mas o nome, oficialmente, não. Brontosaurus virou um erro persistente, uma lembrança popular que muitos livros tentaram corrigir com paciência. E, no entanto, algo não se encaixava. Porque, mesmo após a mudança, museus continuaram exibindo Brontosaurus por décadas. Por que réplicas do esqueleto, espalhadas pelo mundo, mantiveram o rótulo antigo? Porque o nome já tinha criado raízes. E porque, para alguns cientistas, sempre restou a suspeita incômoda de que a história podia ser mais complexa do que uma simples troca. Há ainda um detalhe quase simbólico. Por muito tempo, ninguém tinha certeza de qual crânio pertencia àquele corpo. Um esqueleto famoso foi montado com uma cabeça que hoje sabemos não ser a ideal, porque era isso que combinava com o que se imaginava na época. Veja como isso é humano. Quando falta um pedaço, nós completamos com o que parece provável. E, quando a montagem fica convincente, nós acreditamos nela. Mas fósseis não perdoam crenças. Eles apenas esperam, enterrados, até que alguém faça as perguntas certas. E então chegamos ao século XXI, onde a paleontologia muda de pele. Hoje, não basta olhar um osso e dizer parece. Hoje, mede-se. Compara-se. Reanalisa-se espécimes antigos como se fossem novos. E, às vezes, a matemática do corpo conta uma história diferente da tradição. Em 2015, um estudo enorme, baseado em uma análise detalhada de muitos espécimes de diplodocídeos, sugeriu algo que parecia impossível: Brontosaurus poderia ser, sim, distinto de Apatosaurus. Não como capricho cultural, mas como diferença real, repetida em padrões anatômicos. O trovão, talvez, tivesse direito a um passaporte científico novamente. De repente, a pergunta "ele existe mesmo?" virou outra pergunta, mais interessante e mais profunda: como um nome pode morrer e voltar, e o que isso revela sobre a própria ciência? Porque, se Brontosaurus pode retornar, então o passado não é uma foto fixa. Ele é um filme em revisão constante. Cada osso escavado, cada fêmur comparado, cada vértebra reavaliada, pode mudar o roteiro. E a poesia nessa volta. No século XIX, em paisagens de Wyoming, o tipo de esqueleto que virou Brontosaurus foi escavado sem cabeça, transportado, estudado, e virou celebridade. Décadas depois, aquele mesmo conjunto de ossos, ou seus parentes próximos, continuaria em museus, olhando para nós, enquanto discutimos o que ele é. Pense nisso por um instante. Um animal que viveu e morreu sem saber o que era um nome, e que, ainda assim, virou o centro de uma batalha por nomes. Um corpo que atravessou eras geológicas para cair em outra era, a era das interpretações. Talvez seja isso que torna essa história tão fascinante. Brontosaurus não é apenas um dinossauro. É um espelho. Ele mostra como o conhecimento humano é provisório,
como a certeza pode ser temporária, e como a ciência, longe de ser uma coleção de verdades imutáveis, é um método para conviver com a dúvida sem se render a ela. Então, quando alguém diz Brontosaurus existe, a resposta não cabe num sim ou não. A resposta exige uma viagem. Uma viagem por descobertas, rivalidades, regras de nomenclatura, erros de montagem e revisões modernas. Exige entender que existir, no mundo científico, também envolve categorias, espécie, gênero, variação, identidade. E é aqui que abrimos a porta para o próximo capítulo. Porque, antes de qualquer regra, antes de qualquer reclassificação, houve um momento em que alguém, diante de um osso gigantesco emergindo da rocha, sentiu o coração acelerar. Houve homens a cavalo, caixas de madeira, telegramas, e o choque de perceber que a Terra tinha guardado monstros silenciosos em seu interior. No próximo capítulo, nós voltamos a esse começo. À poeira do Velho Oeste, às primeiras escavações, aos paleontólogos que batizaram o trovão, e à pergunta que nenhum cientista consegue ignorar quando encontra um gigante sem rosto: o que, exatamente, eu encontrei aqui? Capítulo 2: A corrida pelos ossos e o nascimento do trovão. O vento do oeste não pede licença, ele entra nas roupas, cola a poeira na pele e faz o horizonte vibrar como miragem. No fim do século XIX, esse vento soprava sobre um território que ainda parecia sem dono, mas que escondia um tesouro enterrado, ossos antigos, gigantescos, esperando pacientemente sob camadas de arenito e argila. Naquela época, a palavra dinossauro ainda era jovem. A ideia de répteis colossais dominando um mundo perdido soava quase como fantasia, e, justamente por isso, era irresistível. Universidades queriam prestígio, museus queriam vitrines, jornais queriam manchetes. E, no centro desse desejo, havia homens que transformariam a paleontologia em espetáculo. Dois nomes, principalmente, ecoam como tiros em um cânion: Edward Drinker Cope e Othel Charles Marsh. Rivais. Obsessivos. Talentosos. Capazes de enxergar, em um fragmento de osso, a promessa de imortalidade científica. A disputa entre eles, mais tarde chamada de Guerras dos Ossos, não foi apenas um duelo intelectual. Foi uma corrida frenética, em que a pressa por descobrir e publicar às vezes atropelava a cautela, e onde a linha entre ciência e orgulho ficava perigosamente fina. É nesse cenário que o nosso gigante entra, não como uma criatura caminhando, mas como um conjunto de pistas. Vértebras. Costelas. Um fêmur que parece tronco de árvore. Um quadril pesado como uma âncora. Em 1877, Marsh descreve um novo saurópode a partir de restos encontrados no Colorado. Ele o batiza de Apatosaurus, um nome que sugere engano, ilusão, algo enganoso. Quase como se o próprio animal fosse um truque da natureza, uma estrutura tão grande que parece impossível. Mas, naquele momento, Apatosaurus era apenas mais um entre vários gigantes surgindo das rochas. 2 anos depois, em 1879, a história ganha outro tom. Em uma região de Wyoming, perto de locais que ficariam lendários para a paleontologia, trabalhadores de campo e coletores ligados à equipe de Marsh desenterram um esqueleto mais robusto e mais completo. Ainda faltava a cabeça, mas o corpo parecia grandioso, coeso, convincente. E Marsh, com a pressa típica de quem teme que o rival publique antes, dá a esse novo conjunto um nome que soa como trovão: Brontosaurus excelsus. Pense no impacto cultural disso. Lagarto do trovão. Não é apenas taxonomia. É marketing do século XIX. É um rótulo que transforma ossos em mito. E, de repente, o público tem um gigante favorito. Mas antes de virar ícone, esse gigante foi trabalho duro. As escavações no oeste eram expedições de guerra contra o tempo e contra o terreno. Não havia estradas como hoje. Havia trilhas, rios, cavalos, carroças. Havia dinamite às vezes, e muita pá, muito cinzel, muito cuidado. Quando um osso aparecia, não era como nos filmes, inteiro e limpo.
Era um pedaço frágil, fissurado, preso na rocha. O trabalho exigia paciência, remover a matriz ao redor, consolidar com colas primitivas, envolver em gesso e estopa para formar jaquetas que protegessem o fóssil durante. E o transporte era uma odisseia. Caixas de madeira eram carregadas por mulas até pontos de trem. Uma vértebra podia pesar mais do que um homem. Um fêmur podia quebrar com um impacto errado. E, enquanto isso, havia o medo constante de sabotagem, relatos de equipes competindo por sítios, escondendo locais, até destruindo ossos para que o adversário não os obtivesse. A ciência, ali, tinha cheiro de pólvora. E, no campo, a descoberta raramente começava com um esqueleto. Começava com um dente isolado, com um pedaço de vértebra que o sol destacava na encosta, com um brilho pálido entre pedrinhas escuras. Um caçador de fósseis precisava treinar o olhar para notar o impossível, uma curva lisa em meio a texturas quebradas. Às vezes era um fazendeiro que encontrava algo ao abrir uma trilha. Às vezes eram geólogos contratados por universidades, anotando camadas, marcando lugares, rabiscando mapas. Quando um sítio era identificado, a notícia corria rápido, não por internet, claro, mas por cartas e telegramas. E cada mensagem carregava uma urgência quase teatral. Achamos ossos grandes, a mais abaixo, precisamos de homens, envie ferramentas. O tempo entre a descoberta e a coleta era um jogo contra chuvas, contra deslizamentos, contra curiosos e contra o rival. A paisagem jurássica estava registrada em rocha como um livro, mas o livro estava rasgado em páginas soltas. Um osso podia ter sido arrastado por uma enchente antiga. Outro podia estar no lugar onde o animal caiu. Um terceiro podia pertencer a outro indivíduo, e ainda assim aparecer misturado, como se o passado tivesse embaralhado suas cartas. O coletor, muitas vezes, não tinha como saber. Ele precisava escolher, levar tudo, catalogar depois, ou arriscar deixar algo para trás. E foi assim que toneladas de fósseis chegaram a depósitos e porões, empilhados em caixas com números escritos a lápis. Havia ossos esperando anos para serem limpos. Havia vértebras que ninguém tocava porque não havia tempo. E, no meio disso, um nome era, às vezes, um jeito de prender um conjunto antes que ele se perdesse no mar de material. Nos museus, a reconstrução era outro tipo de batalha. Barras de ferro viravam espinha invisível, e cada osso ganhava posição como peça de xadrez. Sem crânio, escolhia-se um rosto plausível, e o público aceitava. Pescoço alto ou baixo? Cauda arrastando ou erguida? A montagem ensinava uma verdade provisória, e essa imagem, repetida, fazia o nome soar definitivo. Décadas depois, corrigir essas escolhas seria como reescrever memória coletiva, osso por osso inteira. O resultado disso foi uma avalanche de material. A Formação Morrison, esse imenso mosaico de sedimentos jurássicos, virou um campo de batalha e também uma biblioteca natural. Em poucos anos, coleções enormes chegaram aos museus do leste dos Estados Unidos. E, com elas, nasceu um novo problema: o excesso. Quando muitos espécimes semelhantes aparecem, como distinguir o que é realmente diferente? O que é variação individual? O que é idade? O que é sexo? O que é deformação do fóssil? O que é, de fato, outro gênero? Marsh, em meio à pressão e ao orgulho, tomou decisões rápidas. Ele via no esqueleto de Brontosaurus algo melhor, mais digno, mais completo. E essa completude aparente foi crucial. Um animal sem crânio ainda pode ser montado, mas um animal com muitas vértebras e membros preservados permite uma reconstrução mais convincente. E, no museu, a reconstrução vale quase tanto quanto a descoberta. Só que a ausência do crânio era uma ferida aberta. Sem cabeça, a identidade fica vulnerável. E por décadas, o Brontosaurus foi apresentado ao público com um rosto emprestado. Em algumas montagens históricas, usou-se um crânio mais alongado, parecido com o de Diplodocus, porque parecia adequado para um saurópode.
Era uma solução prática, mas também uma confissão, ainda não sabíamos exatamente quem ele era. Enquanto isso, o mundo aprendia a amar o nome. Revistas populares repetiam Brontosaurus como se fosse um personagem. Crianças o desenhavam como montanha ambulante. A palavra entrava em brincadeiras, em anúncios, em conversas. E assim, o dinossauro ganhava uma segunda vida, uma vida cultural, que não seguia as regras frias da nomenclatura. Mas a ciência, de novo, esperava. No início do século XX, com menos barulho e mais comparação, alguns pesquisadores começaram a reavaliar as coleções. Entre eles, Elmer Higgs, do Field Columbia Museum, analisou os ossos e concluiu que as diferenças entre Apatosaurus e Brontosaurus não justificavam gêneros separados. Em 1903, ele propôs que Brontosaurus fosse, na prática, Apatosaurus, e que o nome mais antigo tivesse prioridade. Foi um golpe silencioso. Não houve explosão, não houve manchete equivalente ao nascimento do trovão. Houve um parágrafo técnico, e, com ele, um rebaixamento. O Brontosaurus continuou existindo nos corredores do público, mas, nos catálogos científicos, virou sinônimo. E aqui, talvez, esteja a parte mais humana da história: nomes são afetos. Você pode mudar a placa de um museu, mas não muda facilmente o que um nome provoca na imaginação. Brontosaurus era grande demais para caber em uma nota de rodapé. Ainda assim, o estrago, ou a correção, estava feito. Por décadas, estudantes de paleontologia aprenderam que Brontosaurus era erro popular. Que o certo era Apatosaurus. Que o trovão tinha sido apenas um apelido. Mas observe a ironia: quanto mais tentavam apagar o nome, mais ele virava lenda. E lendas, às vezes, sobrevivem porque carregam uma verdade emocional. A sensação de um gigante que, de algum modo, parece diferente, parece mais redondo, mais cheio, mais sólido do que seus primos de cauda-chicote. O capítulo de hoje termina com essa tensão: de um lado, a poeira e a pressa que criaram o trovão; do outro, a disciplina que tentou colocá-lo em ordem. Um nome nascido em corrida, e enterrado por uma regra. No próximo capítulo, nós vamos fazer o que Higgs e tantos outros fizeram depois: olhar para os ossos com calma. Medir. Comparar. Entender a anatomia desse colosso e perceber que, às vezes, a diferença entre ser apenas um Apatosaurus e ser um Brontosaurus de verdade pode estar escondida em detalhes pequenos, quase invisíveis, mas decisivos mesmo assim. Capítulo 3 – O corpo que decide o nome. A luz do laboratório não tem o glamour de um pôr-do-sol jurássico, mas é nela que os gigantes voltam a andar. Entre gavetas metálicas, etiquetas amareladas, fotografias antigas e o silêncio elétrico dos refletores, Brontosaurus deixa de ser lenda e volta a ser matéria. Não há rugidos aqui. Há ossos, medidas, comparações, e uma pergunta que se repete como batimento: o que, exatamente, torna um corpo digno de um nome? Visto de longe, o trovão é um plano arquitetônico. Um saurópode diplodocídeo, tronco longo, pescoço comprido, cauda ainda mais comprida, e 4 colunas de membros sustentando uma massa que parece grande demais para ser real. Mas o desenho não aponta para cima como uma torre. Diferente de gigantes de ombros altos, como o Brachiosaurus, este perfil tende a ser mais horizontal, como uma ponte viva atravessando a paisagem. É um animal feito para percorrer distâncias, varrer vegetação ao redor, ocupar espaço com a simples presença. O pescoço é o primeiro segredo. Ele parece pesado à distância, e, no entanto, por dentro, é leve de um jeito inteligente. As vértebras cervicais exibem cavidades internas e paredes finas, marcas de um sistema de sacos aéreos que invadiu o esqueleto, reduzindo o peso sem perder resistência. É como trocar uma rocha por uma estrutura de colmeia. Cada processo ósseo é uma alavanca, cada borda, um ponto de apoio para músculos e ligamentos. E então você percebe: o pescoço não era uma corda pendurada. Era uma viga móvel, sustentada por tensões, pronta para baixar, erguer, girar,
alcançar. Esse pescoço desemboca em um tronco amplo, e aqui nasce a sensação de robustez que sempre acompanhou o nome. As costelas se arqueiam para fora, formando um tórax em forma de barril, uma catedral de ossos curvos. Em muitos diplodocídeos, a elegância vem do alongamento e do afinamento. Em Brontosaurus, a impressão é de volume. O corpo parece cheio, profundo, como se carregasse mais massa de mundo dentro de si, mais músculo, mais vísceras, mais capacidade de transformar folhas em energia. Peso distribuído é tudo. Um animal assim não pode depender de explosões de força, ele precisa de estabilidade contínua. As patas dianteiras sustentam o peito como colunas de um templo. As mãos não são mãos humanas, são suportes compactos, como metacarpos dispostos em arco, feitos para receber pressão. Em alguns saurópodes, um grande polegar em forma de garra parece como lembrete de que até um herbívoro colossal precisa impor respeito. Nos membros traseiros, os pés são mais largos, com dedos curtos, moldados para empurrar o chão e mover o corpo para frente com passos que, vistos de perto, seriam lentos, mas, vistos de longe, pareceriam inevitáveis. Olhe para a cintura escapular e você encontra outra pista. Escápulas longas corriam paralelas às costelas, oferecendo uma grande área para músculos que estabilizavam o ombro. O húmero é grosso, os ossos do antebraço são robustos, e as articulações parecem feitas para suportar, não para girar em manobras rápidas. Brontosaurus não precisava dançar. Ele precisava avançar com economia, parar com firmeza, e voltar a avançar, como uma maré. Agora, chegue ao lugar onde o nome começa a tremer, a coluna do tronco. É nas vértebras dorsais que pesquisadores procuram o sotaque ósseo capaz de separar Brontosaurus de Apatosaurus. A diferença não é gritante, não é um chifre extra, não é uma placa a mais. Ela mora em proporções, a altura e o formato das espinhas neurais, o desenho de certas projeções, a robustez relativa de elementos que sustentam músculos do dorso. Imagine dois idiomas quase idênticos, mas com um ritmo de frase diferente, repetido em várias páginas. Se o ritmo aparece em vários indivíduos, em vários ossos, e em camadas diferentes de rocha, então talvez não seja caso, e sim assinatura. O quadril reforça a sensação de corpo pleno. A cintura pélvica é um arco de força, ilíacos largos, superfícies de ancoragem para músculos que sustentavam a marcha, articulações capazes de absorver impacto repetido. Entre tronco e cauda, as vértebras sacrais formam uma ponte rígida, transferindo carga para as patas traseiras. E a cauda, tantas vezes tratada como adereço, é um contrapeso vital. Longa, afilada, ela equilibra o pescoço à frente, estabiliza o centro de massa e, possivelmente, participa de comunicação, de exibição, de avisos, um gesto que atravessa o ar. Mas há uma ausência que paira como sombra, o crânio. Por muito tempo, o esqueleto clássico associado ao Brontosaurus não tinha cabeça. Museus queriam um rosto, a ciência do começo do século XX precisava preencher lacunas. Assim, montaram crânios compatíveis, muitas vezes alongados e estreitos, parecidos com os de diplodocídeos conhecidos. Era uma solução prática, e também um risco. Quando falta a cabeça, a identidade fica vulnerável. Um corpo sem rosto aceita máscaras, e uma máscara repetida vira verdade para gerações. A postura também nasceu dessa conversa entre osso e imaginação disciplinada. Houve uma época em que saurópodes eram retratados semi-mergulhados, como se a água fosse muleta, e com caudas arrastando no chão. Depois, pegadas e biomecânica sugeriram outra imagem, cauda erguida, corpo sustentado, pescoço em ângulos variados, alternando alcance horizontal e elevações pontuais. O mesmo esqueleto parecia ganhar nova personalidade, sem que um único fóssil novo aparecesse, apenas porque nossa leitura ficou mais cuidadosa. Os dentes, quando encontrados, são discretos, e por isso mesmo reveladores. Dentes finos, em forma de pinos, sugerem um método: colher, puxar, varrer. Não era uma boca feita para triturar como a de um cavalo.
O trabalho pesado acontecia depois, em um sistema digestivo capaz de fermentar fibras por longos períodos. O corpo grande não era só força, era também um enorme reator biológico, transformando vegetação dura em energia lenta. E essa energia lenta combina com o ritmo do animal, persistência, não pressa. E então chegam os números, sempre eles, e aqui é preciso humildade. Medir um animal extinto é como medir uma tempestade pelo rastro que ela deixa. Estimativas de comprimento e massa variam conforme o indivíduo e o método. Ainda assim, a imagem geral é clara, um colosso do Jurássico Superior, frequentemente reconstruído com mais de 20 metros, e com muitas toneladas distribuídas ao longo de um corpo alongado. Mais importante do que o valor exato é a consequência física: respirar com eficiência, manter temperatura, sustentar circulação, e fazer tudo isso sem desperdiçar energia a cada passo. Repare nas marcas invisíveis, inserções musculares, rugosidades, pequenas cristas. Elas são a caligrafia da carne. Onde o osso é áspero, houve tendão. Onde há uma saliência, houve alavanca. Os músculos do pescoço e do dorso não eram apenas força, eram controle fino, feito para posicionar a cabeça, estabilizar a coluna e equilibrar o corpo enquanto um pé se levantava e o outro recebia carga. Caminhar, para um gigante, é matemática constante, um equilíbrio refeito a cada segundo. Comparações ajudam a enxergar o contorno. Camarasaurus, mais compacto, tinha crânio diferente e dentes que sugerem outra estratégia alimentar. Brachiosaurus, com membros anteriores mais longos, explorava alturas maiores, como uma torre que se inclina para as copas. Diplodocus, mais esguio, parece feito para alcance horizontal e, talvez, movimentos relativamente mais rápidos. Brontosaurus, por sua vez, carrega a impressão de massa plena, peito amplo, tronco profundo, e uma robustez que transforma cada passo em acontecimento. É por isso que a anatomia importa tanto para o nome. Um gênero não é um troféu, é uma hipótese sobre padrões repetidos. Se os detalhes do esqueleto apontam para um conjunto consistente de características, então o trovão não é só nostalgia, é uma proposta científica. Reconhecer Brontosaurus significa afirmar que, dentro dessa família de gigantes semelhantes, existe uma forma recorrente, uma combinação particular de proporções e estruturas, digna de ser separada. E, se essa proposta se sustenta, ela reescreve a frase mais comum do século passado. Ainda assim, não há final definitivo. Ossos fossilizam, rochas se movem, novos espécimes surgem, e a ciência revisa suas próprias certezas. A anatomia é um tribunal, mas um tribunal que aceita novas provas. O que podemos afirmar, com segurança, é que este corpo, tronco largo, proporções robustas, pescoço engenhoso, cauda interminável, não é personagem de fantasia. É um projeto real de evolução, testado por milhões de anos. E isso assusta, porque um detalhe no osso pode mudar toda a história. E agora, com o esqueleto desenhado na mente, uma última pergunta ecoa: como um corpo assim se comportava no mundo vivo? Como ele respirava o ar quente do Jurássico? Como escolhia alimento? Como convivia? Porque um nome pode nascer de ossos, mas a vida nasce do ambiente. No próximo capítulo, saímos das mesas frias do laboratório e pisamos na lama antiga. Seguimos rastros, imaginamos rebanhos, ouvimos rios. E tentamos responder ao que os ossos, sozinhos, não conseguem dizer: como era, de verdade, viver sendo trovão. Capítulo 4. Planícies, rebanhos e o peso do tempo. O sol do Jurássico não era gentil, ele batia nas planícies como um tambor lento, aquecendo a lama, fazendo o ar tremer, cobrindo tudo com um brilho dourado que parecia não ter fim. E, ainda assim, nada ali era eterno. Rios mudavam de curso, enchentes vinham sem aviso, florestas cresciam e morriam, e o chão guardava cicatrizes de passos que nenhum olho humano viu. É aqui que Brontosaurus deixa de ser um nome e vira vida, um corpo enorme que precisa comer, beber, respirar, fugir do perigo, encontrar companhia, encontrar descanso.
Um gigante não pode viver de mistério. Ele vive de rotinas. Rotinas que, repetidas por milhões de dias, moldam o próprio planeta. Imagine o cenário: grandes planícies aluviais, cortadas por rios largos e sinuosos. Na margem, bosques de coníferas e araucárias antigas, mais perto da água, samambaias e cavalinhas, manchas verdes que se renovam depois de cada inundação. O cheiro é de resina, de folhas esmagadas, de terra molhada. Insetos zumbem em nuvens. Pterossauros cruzam o céu como sombras rápidas. E, ao longe, como ilhas móveis, surgem os saurópodes. Brontosaurus, ali, não é um solitário de vitrine. Ele é parte de um mundo cheio de outros gigantes. Mas como um animal tão grande escolhe onde ficar? Ele segue a água, como quase tudo que vive. A água não é apenas bebida, é rota, é segurança, é promessa de vegetação nova. Onde um rio deposita sedimentos, a vida brota com mais força. E um herbívoro desse tamanho precisa de alimento como uma fogueira precisa de lenha. A alimentação, para ele, não é caçada. É colheita. A boca pega, arranca, puxa. O pescoço, como um braço de guindaste, varre uma faixa de vegetação ao redor do corpo. Baixa para o chão, ergue um pouco, gira para a esquerda, gira para a direita, e, sem pressa, o mundo vai desaparecendo em pequenas porções. Quantas horas por dia isso ocupava? Muitas. Porque a energia não entra em explosão, entra em fluxo. O estômago e o intestino fazem o trabalho lento, fermentando fibras, quebrando o que parece indigerível e transformando folhas e ramos em energia constante. E o movimento, para um gigante, é uma economia sagrada. Caminhar é escolher o terreno, evitar a lama funda, sentir com o peso do corpo se o chão aguenta. Cada passo é uma decisão: levantar o pé, transferir carga, apoiar, seguir. E o rastro fica. Pegadas profundas que, em um dia seco, viram depressões endurecidas, em um dia úmido, viram crateras cheias de água onde pequenos animais bebem e se escondem. Um brontossauro não atravessa um ambiente sem alterá-lo. Ele abre corredores, derruba galhos, pisa arbustos e deixa o ambiente rearranjado atrás de si. Mas a vida não é só comer e andar. É conviver. A pergunta que sempre volta: eles viviam em grupos? Rebanhos? Famílias? O fóssil raramente entrega uma cena perfeita, como fotografia. Ele oferece indícios, concentrações de ossos, pegadas paralelas, tamanhos diferentes na mesma camada. Isso pode ser vida em grupo, ou pode ser desastre, enchente, seca, lamaçal que prendeu muitos ao mesmo tempo. Mesmo assim, há algo que a lógica empurra: um animal grande tem muito a ganhar ficando perto de outros. Predadores existem. Catástrofes existem. E um grupo, mesmo frouxo e espalhado, oferece olhos extras, narizes extras, atenção coletiva. Imagine um conjunto de brontossauros espalhados por uma planície, não necessariamente colados, mas próximos o bastante para se verem, para se responderem. Juvenis no centro, mais protegidos, adultos na borda, formando uma muralha viva. Não é uma formação militar perfeita, é uma tendência, um instinto. E, quando algo estranho acontece, a resposta não precisa ser pânico. Pode ser apenas uma mudança lenta de direção, um parar coletivo, um silêncio repentino. Porque, para um gigante, correr é caro. Evitar conflito é, muitas vezes, a forma mais inteligente de sobreviver. E o perigo tinha nome. No mesmo mundo em que Brontosaurus colhia folhas, havia carnívoros como Allosaurus, mais ágeis, com dentes serrilhados e olhos treinados para perceber fraqueza. Eles não precisavam derrubar um adulto saudável. Bastava procurar oportunidade, um jovem separado, um doente, um indivíduo preso na lama, uma carcaça recente. A predação, para o predador, é chance. Para o herbívoro, é risco constante. E ainda assim, não era um mundo de massacre permanente. Era um equilíbrio cruel,
repetido como estação. O predador depende do herbívoro, e o herbívoro aprende a reconhecer sinais. Como o Brontosaurus se defendia? A primeira defesa é o tamanho. A segunda é a cauda. Longa, pesada na base, afinando ao final, ela pode virar arma de distância, golpe lateral, aviso que corta o ar com som seco. Talvez não fosse um chicote milagroso como algumas fantasias insistem, mas poderia ser suficiente para quebrar, assustar, impor respeito. E, às vezes, a melhor defesa é simplesmente estar cercado por outros do mesmo tamanho. Coragem não atravessa uma parede de toneladas. Há também o ritmo do ano. Em épocas secas, rios diminuem, poças viram lama, e a vegetação muda. Um grupo de saurópodes pode precisar migrar, seguindo vales, procurando áreas onde a água ainda corre. Esse movimento, repetido geração após geração, cria rotas invisíveis. Lugares onde se bebe, lugares onde se descansa, lugares onde se perde alguém e se segue adiante mesmo assim. A Terra registra essas rotas em sedimentos e pegadas, e nós, muito depois, tentamos ler. Reprodução é outro silêncio difícil de ouvir. O que sabemos, com mais clareza, vem de ninhos e ovos de outros saurópodes e de parentes próximos, ninhadas depositadas em solo macio, filhotes que não parecem miniaturas do adulto, mas criaturas frágeis, crescendo rápido porque o mundo não espera. Brontosaurus, ao atingir tamanho adulto, vira fortaleza. Mas antes disso, ele é vulnerável. E isso favorece qualquer forma de proteção, proximidade de adultos, permanência em áreas mais seguras, ou simplesmente nunca abandonar a segurança do grupo por muito tempo. E quando um filhote cresce, o mundo muda junto. Um juvenil come diferente, alcança alturas diferentes, foge de perigos de outro jeito. Conforme o pescoço alonga e o corpo ganha massa, a estratégia muda. O que era esconder vira aguentar. O que era correr vira lhe impor presença. Crescer, para um saurópode, é atravessar um corredor estreito entre dentes e fome, até o dia em que ninguém mais consegue atravessar você. O clima também escreve o roteiro. O Jurássico Superior não era uma selva contínua. Era um mosaico, áreas mais secas, áreas mais úmidas, planícies de inundação, canais que se abriam e fechavam. Uma enchente pode arrancar árvores, deslocar carcaças, enterrar um corpo em sedimentos finos e, sem querer, preparar um fóssil perfeito. Outras vezes, a mesma enchente destrói, quebra ossos, espalha peças. O destino de um esqueleto pode depender de minutos. O destino de um nome pode depender do que sobrou inteiro. E é aqui que a vida do animal toca a história da ciência. Porque muito do que dizemos sobre habitat não vem de observar Brontosaurus vivo, vem de ler as rochas em que ele foi encontrado. Rochas contam de rios antigos, de secas, de enchentes. Plantas fossilizadas contam de florestas e margens verdes. Pegadas contam de movimento e direção. E, quando juntamos essas pistas, surge um retrato, Brontosaurus como habitante de paisagens abertas, associado a cursos d'água, convivendo com outros herbívoros e competindo, de leve, por espaço e alimento. Mas a vida é mais complexa do que qualquer retrato. Será que indivíduos diferentes ocupavam nichos ligeiramente diferentes? Será que alguns preferiam áreas mais altas e secas, enquanto outros ficavam nas margens? Será que a robustez atribuída ao Brontosaurus refletia uma estratégia alimentar distinta, focada em vegetação mais resistente, mais próxima do solo? Essas perguntas ainda ecoam, porque comportamento raramente fossiliza. Ele deixa sombras, não certezas. À noite, quando a temperatura cai, eles talvez se aproximem da água, buscando frescor e segurança. O céu, sem luz humana, derrama estrelas. Em silêncio, um adulto se deita, e o chão parece aceitar, paciente, o peso da história por mais uma estação. E há, por fim, o que não vemos, mas sentimos quando imaginamos: som. Um rebanho de gigantes não é silencioso. Há estalos de galhos, respirações profundas, passos que fazem a terra vibrar.
Há chamados graves, talvez, atravessando o ar ao amanhecer, quando a névoa ainda abraça os rios. Há comunicação simples, mas eficaz, manter contato, avisar perigo, reunir, afastar. Se você fechar os olhos, dá para ouvir o passado como um trovão distante, não de tempestade, mas de vida. E então, inevitavelmente, chega a morte. Um brontossauro cai, e o mundo não para. A carcaça se torna banquete para carniceiros, depois ossos espalhados, depois pedra. E a pedra espera. Espera por mãos humanas, por olhos curiosos, por debates que ele nunca imaginaria. No próximo capítulo, nós voltamos ao lugar onde o nome treme de novo, às teorias, às reclassificações, às análises modernas que ousaram dizer, talvez seja diferente. E, no meio desse debate, uma pergunta continua nos perseguindo. Como o som distante de um trovão, quantas certezas cabem em um osso? Capítulo 5. Teorias e controvérsias, o julgamento do trovão. Há um instante, no trabalho científico, em que o passado parece olhar de volta. Não é místico. É desconfortável. Você mede um osso, compara outro, e percebe que a história repetida por décadas pode estar incompleta. Nesse instante, Brontosaurus deixa de ser lembrança de infância e vira um caso em aberto, um processo sem juiz definitivo, um nome que precisa provar que merece existir. E o que parecia definitivo volta a ser pergunta hoje. Por décadas, a sentença parecia clara: Brontosaurus era apenas Apatosaurus com fama. Um sinônimo popular, um erro de museu, um apelido resistente porque era bonito demais para morrer. O argumento era simples e, por isso, sedutor. Se dois animais pertencem ao mesmo gênero, o nome mais antigo tem prioridade. Apatosaurus veio primeiro. Logo, Apatosaurus fica. E o trovão, bem, o trovão se cala. Mas paleontologia não é um tribunal com portas fechadas. Novas peças entram o tempo todo. Espécimes antigos são reavaliados com ferramentas novas. E, principalmente, a pergunta muda de forma. Em vez de qual nome é o correto, surge outra, mais incômoda. Quantas diferenças são necessárias para separar dois gigantes? Por que diferença não é botão liga-desliga? Diferença é gradiente. Uma vértebra pode variar com a idade. Um osso pode deformar sob pressão. Um indivíduo pode nascer com proporções fora do padrão. E ainda assim, quando você compara muitos indivíduos, certos padrões começam a se repetir como refrão. E quando o refrão é consistente, a hipótese de um gênero separado volta a respirar. É aqui que entra a controvérsia moderna, revisões sistemáticas, pacientes, obsessivas, que tentam transformar impressões em números. Em vez de olhar um esqueleto e sentir que ele parece mais robusto, pesquisadores medem, codificam, constroem matrizes de características, e perguntam para a própria anatomia, quais traços caminham juntos? Quem se agrupa com quem? Quem é mais próximo de quem? Nesse tipo de análise, cada detalhe vira voto. A forma das vértebras do pescoço, a altura das espinhas neurais, a profundidade do tronco, a robustez do ombro, o desenho do quadril, pequenas variações no encaixe de ossos que, para um leigo, parecem idênticos. Um voto não decide nada. 100 votos, talvez. E então, como o trovão depois de longa estiagem, ressurge a ideia que reacendeu o mundo. E se Brontosaurus não for apenas um apelido? E se ele for um conjunto real, reconhecível, repetido, com identidade anatômica própria? De repente, o que era erro popular vira possibilidade científica. A reação é imediata: entusiasmo, ceticismo, discussões em congressos, e uma pergunta que divide mesas de laboratório: estamos recuperando um gênero, ou apenas renomeando variação? O ceticismo tem boas razões. A formação Morrison é um continente comprimido em pedra. Vários diplodocídeos viveram em ambientes parecidos, e o registro fossilífero mistura tempos como quem embaralha cartas. Além disso, saurópodes crescem por anos. Um juvenil pode ter proporções que enganam,
e um adulto velho pode exibir ossos remodelados. Some a isso a tafonomia, o processo de morte e enterramento. Carcaças podem ser arrastadas por enchentes, ossos podem se separar, se quebrar, se misturar. Um esqueleto completo pode ser, na verdade, uma colagem involuntária do passado. E há ainda a sombra das reconstruções antigas. Museus do início do século XX queriam esqueletos em pé, grandiosos, convincentes. Quando faltava uma peça, escolhia-se a mais parecida. Quando faltava o crânio, emprestava-se um rosto plausível. Quando faltava certeza, colocava-se uma etiqueta, e a etiqueta virava tradição. Isso não é má-fé, é o preço de construir conhecimento com material incompleto. Mas a defesa do Brontosaurus também é forte. Quando você olha para muitos espécimes atribuídos a Apatosaurus e muitos atribuídos a Brontosaurus, certas combinações de traços parecem se manter. Não é um osso milagroso. É um pacote de detalhes. E a hipótese diz, um pacote consistente merece nome próprio, porque revela uma linhagem com trajetória própria. O problema é que nomear também é política científica. A zoologia tem regras para reduzir caos, prioridade, sinonímia, estabilidade. Essas regras existem para evitar que cada geração rebatize o mundo ao sabor da moda. Ao mesmo tempo, regras não foram feitas para esconder diversidade real. O dilema é cruel. Preservar estabilidade pode significar apagar nuances. Buscar precisão pode significar trocar placas em museus, reimprimir livros, corrigir bancos de dados e reeducar o público. Cada escolha tem custo. E então o debate vira quase filosófico. O que é um gênero? Um tipo ideal, perfeito e separado, ou uma categoria humana que tenta organizar uma árvore evolutiva cheia de ramos intermediários? Se a natureza é contínua, por que nossas caixas seriam rígidas? Por outro lado, se tudo é contínuo, como fazer ciência sem separar, sem nomear, sem mapear? Há também a controvérsia do tempo. Em paleontologia, ao mesmo tempo, pode significar milhares de anos, às vezes centenas de milhares. Será que Brontosaurus e Apatosaurus viveram lado a lado, competindo pela mesma vegetação? Ou serão segmentos diferentes de uma história maior, mudando lentamente, camada após camada? Se houver separação temporal, as diferenças podem refletir evolução gradual, não coexistência. E isso muda como imaginamos a Morrison, diversidade simultânea, ou uma sucessão lenta, em que uma forma se transforma na outra. Outra frente do debate envolve o que falta, crânios completos associados com certeza a corpos específicos. A cabeça é um tesouro de informações, formato do focinho, dentes, articulações, pistas de dieta, pistas de sentidos. Sem ela, parte da identidade fica borrada. E, ainda assim, é justamente o corpo que temos em maior quantidade. A controvérsia vira um equilíbrio difícil, aceitar conclusões com base no que existe, sem esperar eternamente pelo fóssil perfeito. E, quando um crânio aparece, a pergunta volta: a quem pertence esta cabeça, afinal? Para complicar, a tecnologia mudou a forma de olhar. Escaneamentos em 3D, bancos de dados digitais, comparações estatísticas, reinterpretações de coleções centenárias. Um osso guardado em gaveta, rotulado com pressa em 1890, pode ser medido com precisão milimétrica em 2026. E quando dezenas de instituições compartilham modelos e medidas, as amostras crescem, e o que era opinião começa a virar padrão testável. Ainda assim, números também precisam de interpretação. Um algoritmo não decide sozinho o que é biologia, ele apenas organiza padrões para nós enxergarmos melhor. No meio dessas discussões, aparece um ruído comum, mas isso é só nome. O animal continua o mesmo. É verdade, e não é. O osso não muda. Mas o nome muda nossa compreensão do mundo. Se Brontosaurus é válido, então o Jurássico Superior tinha mais diversidade de gigantes semelhantes do que pensávamos.
Isso sugere nichos mais refinados, estratégias alimentares diferentes, talvez preferências por alturas distintas de vegetação, talvez migrações separadas, talvez até diferenças no ritmo de crescimento e na estrutura social. E quando falamos de ecossistemas, chegamos à pergunta que sempre encerra histórias de dinossauros: como eles desaparecem? Brontosaurus, como os demais saurópodes da Morrison, não caiu no grande impacto do fim do Cretáceo. Ele viveu muito antes. Seu fim é outro tipo de enigma: mudanças ambientais graduais, reorganização de rios, alternâncias de seca e inundação, transformação de paisagens. Não há meteoro aqui, há erosão lenta. E isso é mais difícil de dramatizar e mais difícil de provar. Algumas hipóteses apontam para mudanças na disponibilidade de alimento, para variações climáticas que teriam alterado a vegetação e a dinâmica dos rios. Outras lembram que a desaparição pode ser, em parte, efeito do registro incompleto. A ausência de fósseis não é a ausência de vida. Um grupo pode ter migrado para regiões onde a preservação foi rara. Pode ter existido mais tempo do que imaginamos, ou menos. O registro fossilífero é um livro com páginas faltando, e nós lemos as lacunas como se fossem conclusões finais. E há mistérios que persistem, mesmo quando aceitamos um nome. Como era a comunicação? Havia vocalizações graves, infrassons, estalos de cauda? Como era a vida social real, rebanhos estáveis, agregações temporárias, ou encontros ocasionais em torno da água? Como lidavam com doenças, ferimentos, parasitas? Qual era a taxa de crescimento, a idade de maturidade, a expectativa de vida? Cada resposta exige mais fósseis, mais análises, mais sorte. E, no fundo, exige aceitar que algumas respostas virão em probabilidades, não em certezas. No fim, o caso Brontosaurus revela algo maior do que ele mesmo. Revela que a ciência é uma conversa longa com a realidade, uma conversa em que nós erramos, corrigimos, erramos de novo, e avançamos mesmo assim. Um nome pode cair por um século e voltar porque alguém teve coragem de medir de novo, de perguntar de novo, de desconfiar do óbvio. E então, quando a poeira baixa, sobra uma imagem. Não do laboratório, mas da planície. Um gigante caminhando lentamente, indiferente ao que o chamamos. Brontosaurus. Apatosaurus, qualquer coisa. O mundo não se importava com nossos rótulos. O mundo apenas era. E talvez seja por isso que essa história nos prende, porque, ao discutir um nome, nós discutimos a nossa própria sede de certeza. No próximo capítulo, nós veremos o legado. Como o trovão atravessou livros, filmes, brinquedos e museus, e por que, no fim, a importância de Brontosaurus não é só científica. É humana. Capítulo 6. Legado e conclusão, quando o nome volta a respirar. O museu está quieto. Passos ecoam como gotas em um corredor de pedra. Crianças apontam, adultos levantam o queixo, e por um instante todos fazem a mesma coisa, ficam pequenos. Diante deles, o esqueleto se estende como uma ponte de ossos sobre o tempo, um corpo tão grande que a mente precisa de segundos para aceitar. E então vem o nome, dito em voz baixa, quase como um respeito: Brontosaurus. Por mais estranho que pareça, o último capítulo desta história não acontece no Jurássico. Ele acontece aqui, no presente, onde nós escolhemos quais palavras carregam o passado. Porque Brontosaurus não é só um animal. É um símbolo de como a ciência conversa com a cultura, de como a cultura resiste à ciência, e de como, às vezes, as duas finalmente se encontram no meio do caminho. Durante mais de um século, o lagarto do trovão viveu uma vida dupla. Na literatura científica, ele era um fantasma, um sinônimo, uma nota que dizia, não use. No mundo comum, ele era rei. Estava em livros escolares, em brinquedos, em logos, em desenhos animados, em charges, em produtos de cereal. Era o dinossauro que você sabia pronunciar antes mesmo de entender o que era um gênero. Essa persistência não foi um erro coletivo.
Foi uma intuição cultural de que algo ali merecia ficar. E então, quando análises modernas reabriram o caso, aconteceu o impensável: o nome voltou a ser pronunciado com seriedade. Não como concessão ao público, mas como hipótese sustentada por padrões. De repente, Brontosaurus deixou de ser apenas nostalgia e virou, novamente, pergunta científica. E isso nos lembra de algo essencial: ciência não é a voz final que cala o mundo. É um método que aceita mudar quando o mundo mostra mais detalhes. Mas qual é a importância real dessa volta? Ela vai além de uma placa na vitrine. Quando um gênero retorna, ele reorganiza a árvore. Ele altera a forma como vemos a diversidade do Jurássico Superior. Se Brontosaurus é distinto, então a formação Morrison não era apenas um palco com poucos protagonistas repetidos. Era uma comunidade mais rica, com gigantes semelhantes ocupando papéis ligeiramente diferentes, um pouco mais robusto aqui, um pouco mais esguio ali, um tronco mais profundo, uma coluna com outro equilíbrio, talvez uma maneira diferente de explorar a vegetação. E, com isso, o passado fica mais vivo. Porque vida não é monotonia. Vida é variação. Em um mesmo rio, dois peixes podem parecer iguais, mas comer em alturas diferentes da coluna d'água. Em uma mesma savana, dois herbívoros podem dividir o espaço sem se destruir, apenas escolhendo plantas diferentes, horários diferentes, margens diferentes. Se isso vale hoje, por que não valeria há 150 milhões de anos? Brontosaurus, se confirmado como gênero, sugere exatamente isso: nichos refinados, coexistência possível, um mundo mais complexo do que o desenho simples de um gigante herbívoro. Essa complexidade também ilumina o trabalho humano. Pense na cadeia invisível que levou um osso do chão do Wyoming ao olhar de alguém em 2026. Houve quem descobriu, quem escavou, quem carregou caixas sob sol e poeira, quem limpou fragmentos com agulhas e paciência, quem catalogou, quem mediu, quem errou, quem corrigiu. Houve gerações de estudantes olhando para o mesmo material e fazendo perguntas diferentes. Cada pergunta é uma lanterna em um corredor escuro. E um corredor escuro é exatamente o que é o passado quando só temos fragmentos. Há um tipo de beleza aqui que raramente aparece nos filmes: a beleza da revisão. No imaginário popular, ciência é revelação súbita, um momento em que alguém grita eureka. Na realidade, ciência é uma conversa longa, cheia de detalhes, onde a coragem não está em ter a primeira ideia, mas em testar a ideia repetidas vezes, inclusive quando ela é querida demais para ser abandonada. Brontosaurus foi querido. Talvez por isso tenha doído tanto rebaixá-lo. Talvez por isso seja tão simbólico vê-lo voltar. E a cultura popular, por sua vez, também foi um laboratório. Ela moldou o dinossauro clássico que mora na cabeça de milhões de pessoas. O pescoço curvado sobre um lago, a cauda longa desenhando uma linha no horizonte, a sensação de calma colossal. Mesmo quando a ciência corrigiu posturas, trocou crânios, ajustou proporções, o imaginário manteve a mesma pergunta: como é estar diante de algo que não cabe em nós? É por isso que Brontosaurus virou o ícone. Ele não é apenas um animal extinto. Ele é uma medida para o espanto humano, para a infância, e para a ciência que aprende a recomeçar. Ainda assim, devemos ser honestos: voltar não significa fechar o caso para sempre. A paleontologia é feita de amostras finitas. Novos fósseis podem complicar o cenário. Outros podem reforçar. A própria definição do que separa gêneros pode mudar com o tempo, com novos métodos, com novas filosofias de classificação. O nome Brontosaurus pode, um dia, tremer de novo. E isso não seria fracasso. Seria o método funcionando, respirando, se ajustando ao que as rochas permitem dizer. Então, o que aprendemos com ele? Aprendemos que a natureza não precisa das nossas etiquetas, mas nós precisamos delas para pensar. Aprendemos que nomes são ferramentas, não verdades sagradas. Aprendemos que um esqueleto sem crânio pode ganhar máscaras, e que máscaras, repetidas, podem virar realidade para o público.
Aprendemos que museus não são apenas vitrines, são pontes entre o que sabemos e o que imaginamos. E aprendemos, talvez o mais importante, que o passado é acessível, mas nunca inteiro. Há também uma lição sobre humildade. Quando alguém diz Brontosaurus existe, a resposta correta não é zombar da pergunta. É mostrar que a pergunta toca o coração da ciência. Como definimos identidades em um registro quebrado? Como distinguimos variação de diferença real? Como equilibramos estabilidade e precisão? Essas não são questões menores. Elas são o preço de tentar compreender um mundo que não pode nos responder em voz alta. E, falando em voz alta, pense no som do trovão. O nome Brontosaurus carrega um ruído que não vem do animal em si, mas de nós. É o ruído da imaginação humana, que precisa de metáforas para alcançar escalas inacreditáveis. Trovão não descreve apenas força. Descreve presença. Descreve a sensação de que algo tão grande altera o ar ao redor. E talvez seja por isso que o nome nunca morreu completamente, porque ele traduz, em uma palavra, a experiência de encarar um gigante. No Jurássico, Brontosaurus não sabia que era Brontosaurus. Ele não sabia que seria desenhado, discutido, contestado e defendido. Ele caminhava. Comia. Bebia. Talvez se juntasse a outros. Talvez levantasse poeira. Talvez, ao cruzar um rio raso, sentisse o barro ceder sob o peso e ajustasse o passo com calma. A vida dele era simples e imensa ao mesmo tempo. E, quando terminou, o mundo seguiu sem cerimônia, cobrindo ossos com sedimentos, apagando rastros com novas cheias. Mas o planeta tem memória. E, por acaso, parte dessa memória ficou preservada o suficiente para nós encontrarmos. Essa é a sorte estranha da paleontologia, depender de um acidente geológico para existir. E, quando o acidente acontece, ele cria uma oportunidade rara, olhar para trás e sentir a vertigem do tempo. Um único osso salvo por lama e silêncio pode atravessar eras e chegar até uma bancada de laboratório, onde mãos modernas o tocam com luvas e cuidado, como quem segura um pedaço do próprio mundo. É por isso que, ao final, o legado de Brontosaurus não está apenas em listas de nomes. Está em nossa capacidade de imaginar com responsabilidade. Imaginar, aqui, não é inventar. É construir cenas a partir de evidências, aceitando limites, valorizando dúvidas, e ainda assim permitindo que o passado volte a ter textura, cheiro, luz. O documentário que você acabou de ouvir não é um feitiço. É um convite para caminhar ao lado da ciência, passo a passo, sem exigir que ela seja perfeita. E também é um convite para olhar com mais carinho para a dúvida. Porque, em um mundo que pede respostas rápidas, Brontosaurus ensina o valor do depende. Depende do fóssil. Depende da amostra. Depende do método. Depende de como definimos fronteiras em uma história contínua. Esse depende não enfraquece o conhecimento. Ele o fortalece, tornando-o honesto, revisável, vivo. E se você sair deste episódio lembrando de uma coisa, que seja esta: o passado não é uma coleção de respostas. Ele é uma coleção de perguntas bem feitas. Brontosaurus, o nome que voltou, nos lembra que perguntas podem sobreviver mais do que sentenças. Que a curiosidade humana é teimosa. Que um trovão pode ecoar por um século e, de repente, soar outra vez com sentido. Então, da próxima vez que você estiver diante de um esqueleto gigante, e sentir o impulso de sussurrar um nome, faça isso. Diga Brontosaurus, e depois acrescente, em silêncio, a segunda parte da história, por enquanto. Porque é assim que a ciência respira. Assim, com humildade, com maravilha, e com espaço para o mundo nos surpreender de novo.